Hoje nós vamos concluir este tema, a presença dos anjos no livro dos Atos dos Apóstolos. E o subtema do nosso encontro é o anjo no ministério de São Paulo. E o tema, vamos nos concentrar no capítulo 27 deste livro, nos versículos 20 a 25. Diz-nos São Lucas: durante vários dias, nem o sol, nem as estrelas foram visíveis e a tempestade continuava a torturar-nos furiosamente. Desde então, foi-se desvanecendo toda a esperança de salvação. Havia já muito tempo que ninguém comia. Então Paulo postou-se no meio deles e disse: devíeis ter-me escutado, meus amigos, e não largar de Creta. Isso ter-nos-ia poupado a estes riscos e a estes prejuízos. Seja como for, convido-vos a ter coragem, pois ninguém perderá a vida aqui. Apenas o navio se vai perder. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus a quem pertence e disse-me: não receis, Paulo, é indispensável que compareças diante de César, e por isso Deus concedeu-te a vida de todos quantos navegam contigo. Portanto, coragem, meus amigos, pois tenho confiança em Deus que tudo sucederá como me foi dito. Para vocês compreenderem o que é que narra São Lucas neste capítulo, vemos que São Paulo começa a sua última viagem e o seu destino é chegar a Roma. Por quê? Porque a vontade de Deus, conforme lhe disse o anjo, é indispensável que compareças diante de César. E é interessante esta serenidade e esta coragem de São Paulo faz-nos lembrar uma passagem do Evangelho. Jesus, quando sabia que estava a chegar ao fim dos seus dias, de deixar este mundo, ele dirige-se resolutamente a Jerusalém. Isto está escrito em Lucas 9:51. E é interessante como também Paulo realmente está resoluto. Não, a imitação do meu mestre, eu tenho que chegar ao fim, que é dar testemunho de Jesus Cristo diante do imperador. E este grande naufrágio é uma grande aprendizagem para nós e é uma resposta a muitas questões que nós nos pomos quando sobrevêm na nossa vida momentos difíceis. Por exemplo, se Deus é tão bom, como é que Ele permitiu que isto acontecesse? Se Deus é tão bom, por que é que Ele permitiu esta tempestade? Não podia Deus acalmar esta tempestade pela palavra de Paulo, como Jesus acalmou o mar e o vento no lago da Galileia? Como é que Deus permitiu a perda material deste navio? E se Deus é o Senhor e o Criador da criação, como é que Ele permite que os elementos da natureza, como o mar e o vento, fujam ao seu controle, fujam
às leis que Deus imprimiu na criação e olhai, estas perguntas têm como origem uma visão egoísta da parte do homem que quer pôr Deus e toda a criação ao seu serviço, como o ser humano fosse o centro de todas as coisas. Mas, na verdade, não é assim. O ser humano é só administrador e tudo nos é emprestado no prazo máximo até a hora da morte. Nós não somos donos de nada, nem sequer da nossa própria vida. E, portanto, se existem calamidades naturais, isto só serve para tomarmos consciência como somos tão pequeninos e limitados. E é perante as catástrofes naturais que temos obrigatoriamente reconhecer que há alguém superior a nós. E nós podemos pôr esta pergunta: será que Deus quis este naufrágio? Claro que não. E por isso foi o próprio Senhor que avisou aquele comandante e aquela tripulação que não saíssem do porto. Vemos isto neste mesmo capítulo 27, nos versículos 11 e 12. Mas o centurião deu mais crédito ao que o piloto e o capitão diziam do que à observação de Paulo. Como o porto não era adequado para passar o inverno, a maior parte foi de parecer que largassem dali, para ver se podiam alcançar Fenice e lá hivernar, por ser um porto de Creta. Portanto, vocês vejam, Deus deu um aviso, mas não se impõe. Deus deixa sempre o homem livre para tomar uma decisão. Por isso, nós podemos dizer claramente: Deus não quis este naufrágio. Por isso, Paulo avisou o centurião, e o centurião foi falar com o piloto e o capitão, mas não deram crédito. E é curioso, assim como Deus respeita a nossa liberdade e deixa livre a nossa vontade, também, à imitação deste procedimento divino, o nosso anjo da guarda procede o mesmo. Ele fala suavemente à voz da nossa consciência e, da nossa parte, é necessário escutá-lo e obedecer-lhe prontamente com toda a confiança. É isto que realmente o Senhor nos diz já no Antigo Testamento, livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 20 a 21. Se vocês quiserem e puderem, escrevam esta passagem num papel para terem sempre convosco, porque esta passagem é o mandamento que Deus nos dá como devemos agir ou interagir com o nosso anjo da guarda. E lembrem-se que um dia, quando formos entregar a nossa missão depois da morte nas mãos de Deus, Deus vai nos perguntar: o que é que tu fizeste com o teu anjo da guarda?
E nós não podemos dizer, eu não sabia. Sabias sim, porque isto está na Sagrada Escritura e tu ouviste isto muitas vezes. E o Senhor diz-nos: vou enviar um anjo à tua frente para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que preparei para ti. Está sempre vigilante na sua presença e escuta o que ele te disser, não lhe desobedeças. Ele fala em meu nome. Da mesma maneira que Deus, por Paulo, falou àquela tripulação, também Deus fala-nos através do nosso anjo da guarda. Para quê? Para advertir-nos, para avisar-nos, para alertar-nos, etc. E frequentemente, só quando sofremos as consequências da nossa desconfiança, de nós não seguirmos a voz interior, só depois é que nos vamos dar conta e o meu anjo da guarda tocou-me, falou-me e eu não estive atento. Isto acontece muitas vezes. E Deus, através do anjo, queria-nos poupar a hum, a muitas dificuldades. Às vezes, basta ouvirmos e obedecermos numa coisa tão pequenina que evita graves consequências. E esta aparição do anjo a Paulo foi uma fonte de muitas graças. Reparem, eu sempre vou voltar ao texto do princípio. Paulo foi fortalecido no seu ânimo. Como é que o anjo começa? Não receis, Paulo. Não receis. E a graça que ele recebeu através da palavra do anjo foi de tal maneira grande na sua alma que ele pôde dar coragem aos demais, mesmo frente ao perigo. Outra coisa, o anjo mostrou claramente o objetivo que Paulo tinha na sua vida. Paulo, é indispensável que compareças diante de César. Tanto Paulo, vendo aquele grande contratempo e aquele perigo iminente, o Senhor não só fortaleceu, como ele também deu coragem aos demais, como Paulo olhou. Não, o meu objetivo, o que é que Deus quer para mim é isto. E vemos, apesar da tripulação, apesar do capitão do navio não escutou o aviso que podia ter evitado prejuízo material, Deus, pelo anjo, mostra a sua bondade. Como? Em atenção à missão que Paulo tinha, Deus poupou a vida de todos os que navegavam com ele. Por isso vocês vejam, Deus permitiu os bens materiais e o próprio navio vai tudo abaixo. Mas a vida de todos os que viajam contigo, a vida será poupada. E por isso a gente vê, através desta experiência que São Paulo teve, nós vemos o quê? A colaboração íntima que existe entre o anjo e o homem no cumprimento da vontade
de Deus. E isto vem comprovar uma outra afirmação que São Paulo nos fala na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 17 a 20. O que é que diz São Paulo? Cristo é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dos mortos, de maneira que tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque foi do agrado de Deus que residisse nele toda a plenitude, e por ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando pelo sangue da sua cruz, tanto as da terra como as dos céus. Aqui realmente é um texto extraordinário que mostra Jesus não só como Deus, mas como homem. Ele é a cabeça do corpo da igreja, da qual são membros anjos e homens. Nós dizemos a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, pois os anjos também dizem a mesma coisa, nosso Senhor Jesus Cristo. E como anjos e homens dizem a Jesus, nosso Senhor, o Senhor tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ele é o primeiro. E Santo Isidório de Sevilha foi um padre da igreja que nasceu no século VI e morreu no século VII, e foi um doutor da igreja. Ele comenta esta passagem de São Lucas, capítulo 27, e eu vou ler o que é que diz Santo Isidoro, porque a passagem é tão clara, tão linda, que eu comentar esta passagem só perde a sua força. Diz-nos este santo doutor da igreja: antes do momento da encarnação de Cristo, a discórdia reinou entre os anjos e os homens. Cristo, com a sua vinda, reconciliou com ele, nele os anjos e os homens. Por isso, desde o seu nascimento, os anjos proclamam paz na terra aos homens de boa vontade. Através da encarnação de Cristo, não só o homem foi reconciliado com Deus, mas também a paz foi restaurada entre os anjos e os homens. De facto, sabemos que havia uma discórdia entre anjos e homens antes da vinda de Cristo, especialmente pelo seguinte facto: no Antigo Testamento, os anjos que foram recebidos pelos homens não faziam muito caso das suas saudações. No Novo Testamento, quando João no Apocalipse saúda, o anjo não apenas recebe as suas saudações com respeito, mas até o proíbe de fazê-lo. O anjo no Antigo Testamento despreza o homem e não lhe retribui a saudação, porque a natureza humana ainda não tinha sido assumida por Deus. Logo que a natureza humana é assumida por Deus, o anjo saúda o homem com respeito. Vemos isto na saudação que o anjo fez a Maria. E o anjo a quem João saúda diz: não faças isso, sou um servo como tu, como os teus irmãos. É assim que sabemos que pela encarnação do Senhor, a paz foi restaurada entre os anjos e os homens. Por isso vocês vejam, este comentário é tão maravilhoso para nós compreendermos esta palavra de São Paulo aos Colossenses. Por ele foram reconciliadas consigo todas as coisas,
pacificando pelo sangue da sua cruz tanto as da terra como as dos céus. Somente para vos dar um outro exemplo, logo foi cometido o pecado original, a espada da justiça de Deus foi entregue aos anjos que foram postos como guardas do caminho que conduzia para a árvore da vida. E essa a espada da justiça de Deus estava sempre apontada para o homem. E por isso, no Antigo Testamento, vemos como Deus utiliza tantas vezes os anjos como ministros da sua justiça. E a última passagem onde o anjo está como ministro da justiça de Deus no Antigo Testamento é exatamente 6 meses antes da anunciação a Nossa Senhora. São Gabriel anuncia a Zacarias a boa nova do nascimento do seu filho. Ele não dá a resposta certa, o anjo castiga-lhe com a mudez. Portanto, vemos até 6 meses antes da encarnação como o anjo está pronto a apontar a espada da justiça. E quando Cristo quebrou esta espada da justiça, cravando-a na cruz, o Senhor, pelo seu sangue, não só reconciliou a humanidade com Deus, mas reconciliou a humanidade com os santos anjos e fê-los um só no seu corpo místico, que é a Igreja. E sobre Nossa Senhora, sabemos que ela ocupa um lugar muito especialíssimo nesta igreja. E diz-nos o catecismo, no número 967, portanto, o catecismo que foi ditado por João Paulo II, diz-nos isto: pela sua plena adesão à vontade do Pai, à obra redentora do Filho e a toda a moção do Espírito Santo, a Virgem Maria é para a Igreja o modelo de fé e da caridade. Por isso, ela é membro iminente e inteiramente singular da Igreja. E a ação materna que Nossa Senhora realiza em nosso favor, também diz-nos o Catecismo da Igreja Católica, nos números 2674, vocês podem anotar isto porque são números essenciais que garantem e suportam 100% a nossa devoção à Nossa Senhora. Portanto, este número 1674 e o número 970 diz o seguinte sobre a ação da Mãe do Céu. Desde o consentimento prestado na fé, na Anunciação, e mantido sem hesitação ao pé da cruz, a maternidade de Maria estende-se aos irmãos e irmãs do seu Filho, que entre perigos e angústias caminham ainda na terra. Jesus, o único mediador, é o caminho da nossa oração. Maria, sua mãe, nossa mãe, é para ele toda transparente. Ela mostra o caminho, é sinal do caminho, segundo a iconografia tradicional do Oriente e do Ocidente. A função maternal de Maria em relação aos homens, de modo algum ofusca ou diminui a única mediação de Cristo, manifesta a sua eficácia. Com efeito, todo o influxo salvador da Virgem Santíssima deriva da abundância dos méritos de Cristo.
funda-se na sua mediação e dela depende inteiramente, aurindo aí toda a eficácia. Efetivamente, nenhuma criatura se pode comparar ao Verbo encarnado e redentor. Mas assim como o sacerdócio de Cristo é participado de diversos modos pelos ministros e pelo povo fiel, assim como a bondade de Deus, sendo uma só, se difunde variadamente pelos seres criados, assim também a mediação única de Cristo não exclui, antes suscita nas criaturas cooperações diversas que participam dessa única fonte. Resumindo estas afirmações que são oficiais da Igreja, é a Igreja que nos explica a nossa fé. Portanto, não se trata de uma palavra de qualquer, não, é a Igreja, no seu magistério, que nos explica isto. Cristo é o único mediador entre nós e o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas para chegarmos ao Filho, Jesus serve-se de todos os meios. E o meio especialíssimo da sua mediação está a sua mãe. Tudo o que ela tem, tudo o que ela é, tudo o que ela dá, lhe veio do seu filho único. Ela foi a primeira a ser redimida por antecipação. Antes que o pecado a pudesse atingir, Maria, pelo sangue do seu filho, foi vacinada contra o pecado. Por isso, Maria foi a primeira a ser redimida pela obra redentora do seu filho, em atenção à sua futura maternidade divina, em atenção ao sangue que ela iria dar ao seu filho, em atenção ao sangue que Jesus iria dar-nos na cruz, Maria foi redimida antes que o pecado a pudesse atingir. Por isso, tudo o que ela é, tudo o que ela faz, tudo o que ela dá, tudo lhe vem do Filho. Tudo. E por isso ela não é. Vejam que palavra tão linda que a igreja diz. Ela é toda transparente. Ela não põe nenhum obstáculo, nenhum à ação do seu filho nas almas. Por isso, ela realmente é um instrumento que Deus se serve completamente para transmitir a sua vontade aos seus filhos que estão na terra. E por isso, a Santíssima Virgem é uma medianeira entre nós e Jesus Cristo. Como também esta mediação, Deus a suscita em outras criaturas. Por exemplo, os anjos. Nós próprios, quantas vezes, nós que somos pobres pecadores, Deus tem-se servido de nós para falar aos outros. Deus tem servido de nós para tocar os corações. Deus tem servido de nós para implorarmos graças para aqueles que nos pedem as nossas orações. Na nossa vida, quanta gente tem pedido as nossas orações. Olhem o Evangelho de hoje, a cura da filha da mulher cananeia. O Senhor quis que os seus apóstolos participassem deste milagre. Eles, no princípio, intercederam pela mulher por uma razão não sobrenatural. Ó Senhor, despasta esta mulher porque vem a gritar atrás de nós.
Ela veio a desarranjar-nos, nós estávamos tão bem tranquilos, sozinhos, e agora ela veio para aqui a estorvar-nos. E Jesus responde aos seus apóstolos, porquê? Para dar tempo àquela mulher de se aproximar e de fazer de novo o pedido. E ela veio. E Jesus responde-lhe com uma comparação que nos surpreende. Não é justo que eu lance o pão dos filhos aos cachorrinhos? Mas aquela mulher pegou a palavra de Jesus. Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. E veja como esta mulher foi uma grande mestra para os apóstolos aprenderem o verdadeiro sentido da intercessão. Nós podemos pedir graças para os outros, mas com humildade. O grande exemplo desta mulher é a humildade na súplica. Ela suplicou ao Senhor pela sua filha, mas suplicou com profunda humildade. E o Senhor concedeu-lhe. O Senhor elogiou: grande é a tua fé, grande é a tua fé. E naquela mesma hora, a filha ficou curada. Jesus não disse uma única palavra ao demónio, para deixar a pequena. Jesus não foi à casa da mulher impor as mãos, nada. De onde ele estava, o Senhor fez o exorcismo em atenção à humildade na oração. E vocês vejam, de certeza, quando a mulher foi embora, o Senhor deve ter dado aos seus apóstolos um ensinamento extraordinário. É pena que no Evangelho não apareça. O Senhor deve ter ensinado a oração, deve ter dado aos apóstolos uma catequese sobre a oração e a humildade na oração que nós não podemos imaginar. O Senhor estava em Tiro e em Sidon, sozinho com os apóstolos. E quando Jesus está a sós com os apóstolos, é para lhes falar das coisas mais profundas sobre o reino de Deus. E tenho a certeza que esta passagem foi para os apóstolos um grande ensinamento sobre a oração. E vemos como no livro dos Atos dos Apóstolos, como nas epístolas dos apóstolos, como eles tocam tanto, tanto, tanto na oração. E de certeza que tudo isto tem origem neste acontecimento. Por isso, vocês vejam, se Jesus serve-se de nós como os seus instrumentos, como é que ele não pode servir-se dos anjos, como ele não pode servir-se da sua mãe? E ele servir-se de nós, como das almas do purgatório, como dos anjos, como de sua mãe, em nada diminui a sua mediação. Pelo contrário, só mostra como a mediação única de Cristo é tão poderosa, é tão eficaz. Eu digo-vos como sacerdote, e não tenho medo de vos dar este testemunho, quase todos os dias há pessoas que vêm ter comigo para pedir orações. E muitas vezes vêm-me agradecer. Ainda esta manhã, depois da missa, veio uma senhora: Padre Carlos, muito obrigado por teres rezado pela minha saúde. Já me sinto melhor, disse a senhora. Louvor ao Senhor. O Senhor, és tu que dás. Eu só sou um cano que deixa passar água.
Eu até me comparo muitas vezes a um cano de plástico. Porque, pronto. Mas a coisa é que o Senhor manifesta maravilhas, o servindo-se de nós. E por isso, glória a Deus. Isto é a mais bela resposta que podemos dar aos nossos irmãos protestantes que querem negar toda a mediação dos santos, dos anjos, de Nossa Senhora. Não, nós não podemos rezar a nenhum deles, é só a Jesus. Não. Vejam como é o ensinamento católico baseado na Sagrada Escritura, na tradição e do magistério da Igreja. E a mediação dos anjos está clara na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Não são eles todos espíritos ao serviço de Deus, enviados a fim de exercerem um ministério a favor daqueles que vão herdar a salvação? Se Deus envia os seus anjos em nosso favor, para nos ajudar a alcançar o céu, muito mais, Deus serve-se da sua mãe, muito mais Deus se serve da rainha dos anjos. E eu gostaria de, nesta última conferência, dar-vos ainda esta ideia para a vossa meditação. Nossa Senhora é uma ponte, um elo de ligação e de união entre os anjos e os homens. Vocês vejam, assim como Nossa Senhora, no momento da Anunciação, foi um sinal de reconciliação entre anjos e homens, segundo a palavra que nós ouvimos de Santo Isidoro de Sevilha. E para completar este ensinamento, São Tomás de Aquino tem um comentário sobre este tema extraordinário, que também eu vou-vos ler este texto, porque eu não sou capaz de falar melhor do que este grande doutor da Igreja. Diz-nos ele: nos tempos antigos, a aparição de anjos aos homens era um evento extraordinário. E os homens consideravam uma honra inestimável terem a possibilidade de lhes testemunharem sua veneração. Assim, a Escritura elogia Abraão por ter dado hospitalidade aos anjos e tê-los tratado com grande honra. Que um anjo se tenha inclinado diante de uma criatura humana nunca se ouviu dizer. Antes do arcanjo Gabriel ter expressado a sua veneração à Santíssima Virgem com estas palavras: eu vos saúdo. Se na antiguidade o homem reverenciava o anjo e o anjo não reverenciava o homem, a razão era a superioridade do primeiro em relação ao segundo. Esta superioridade se manifesta de três maneiras. Primeiro, o anjo é superior ao homem em dignidade por causa da sua natureza espiritual. Realmente está escrito no Salmo 103, os anjos como seres espirituais incorruptíveis. Deus fez os seus anjos, mas o homem é de natureza corruptível. É por isso que Abraão disse a Deus: falarei ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Não convinha que uma criatura espiritual e incorruptível prestasse homenagem a uma criatura corruptível. Segunda razão que se manifesta a superioridade do anjo em relação ao homem. O anjo supera o homem na sua familiaridade com Deus.
o anjo de facto pertence à família de Deus. Ele fica junto de Deus, conforme está escrito em diversas passagens da Sagrada Escritura. Por exemplo, a Daniel 7, 1000 milhares de anjos o serviam e 10.000 centenas de milhares de anjos o assistiam. Mas o homem é como um estranho para Deus, como alguém que está longe do seu rosto por causa do pecado, segundo a palavra do salmista, Salmo 54. Eu fugi para bem longe de Deus. Portanto, é apropriado que o homem honre o anjo, por causa da sua proximidade com Deus e pela sua intimidade com Ele. Em terceiro lugar, o anjo é acima do homem por causa da plenitude, do esplendor da graça divina. Os anjos, de facto, participam com maior plenitude da própria luz divina. Podemos contar os soldados de Deus, diz Job, no capítulo 25, versículo 3. E há alguém em quem a sua luz não se levanta? É por isso que os anjos sempre aparecem luminosos. Os homens, no entanto, participam desta luz da graça através da economia da redenção operada por Cristo. E estão mergulhados nesta luz, embora ainda vivam na obscuridade da fé. Não era apropriado, portanto, isto continua, são palavras de São Tomás de Aquino, não era apropriado, portanto, que o anjo se curvasse diante do homem até o dia em que uma criatura humana ultrapassou os próprios anjos pela sua plenitude de graça, pela sua familiaridade com Deus e pela sua dignidade. Esta criatura humana foi a bem-aventurada Virgem Maria. Por reconhecer esta superioridade, o anjo testemunha a sua veneração com estas palavras: Eu vos saúdo, ó cheia de graça. E por isso nós podemos ver, podemos intuir com a nossa pobrezinha e pequenina inteligência, como em dignidade Maria é bem superior aos anjos, e Deus a constituiu rainha dos anjos. E eu gostaria de terminar esta meditação com a oração do beato Louis-Édouard Sestac, que recebeu esta oração de Nossa Senhora em 1863. E esta oração é dirigida à Rainha dos Anjos. Augusta Rainha dos Céus e Senhora dos Anjos, que recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai as legiões celestes para que, sob as vossas ordens, elas persigam os demónios, combatem-nos em toda a parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Quem é como Deus? Santos anjos e arcanjos, protegei-nos e defendei-nos. Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os vossos anjos para que nos defendam e afastem de nós o cruel inimigo. Assim seja.